Olá, meus amores! E aí, vocês estão bem? A Pro Iliane preparou uma aula bem legal hoje, certo, gente? Nós vamos ver a parte ortográfica hoje e vamos ver um pouco da gramática, ok? Dois assuntos bem fáceis. Primeiro, nós vamos começar com a parte ortográfica. Nós vamos ver aqui SS inicial e final, certo? S depois de consoante, S com som de Z e Z no final das palavras. Certo, gente? Vejam bem, muitas vezes, ao escrevermos algumas palavras com S, trocamos pela letra Z. Para evitar erros, observe algumas regras e use o S quando. Vejam bem, regras importantes para que vocês não errem mais, ok? O S com som de Z entre vogais. Então, ele vai ter sonzinho de Z entre vogais, como por exemplo, casa, né? Escrito com S, mas tem sonzinho de Z. Tese, também com sonzinho de Z, né? Mas é escrito com S. Preciso, no meio de duas vogais, tem sonzinho de Z, mas é escrito com S. E tosar, também com sonzinho de Z, mas é escrito com S. Então, esse S com sonzinho de Z, ele sempre fica no meio de vogais, ok? Palavras terminadas em isa, oso, osa, ase, ese, ise e ose. Toda vez que tiver esse sonzinho de isa, oso, osa, ase, ese, ise e ose, vocês vão saber que vai ser escrito com S, como horrorosa, tem sonzinho de osa, termina com S. Gostoso, terminando com oso, escrito com S. Poetiza, o isa, termina com S. Crise, quando é com ise, termina também, é escrito com S. Frase, com a terminação ase, também é escrito com S. Osmose, também é a mesma coisa. Terminando com ose, é escrito com S. Podemos também iniciar palavras com S, mas não podemos iniciar palavras com SS. A Pro Iliane sempre disse para vocês, nunca devemos escrever palavrinhas com SS no início. Fica errado. Só com apenas um S, ok? Como sabão, seleção, sapataria, segurança, sabido, silêncio, sábio, semana. Todas essas palavrinhas aqui, no início delas, vocês estão vendo que foram escritas com o quê? Apenas um S. Não se escreve início de palavras com dois S, ok? Vejam bem. Bússola, pêssego, passear, sossego, missa, confissão, pássaro e acento. Foram escritos com dois S's. Pro Iliane, como é que eu vou saber identificar? Gente, vejam bem. Esse S aqui, certo? Se eu escrevesse aqui apenas com S, ele ia ter som de Z. Porque um S no meio de duas vogais, ele vai ter som de Z, como a Pro Iliane mostrou aqui, ó. S com som de Z entre vogais. Porque se ele ficar apenas com S no meio de duas vogais, ele vai ter som de Z. E como vocês percebem aqui, eu falei bússola e não bússola. Então, a partir do momento que eu não pronuncio o som do Z no meio de duas vogais, eu vou saber que a escrita vai ser com dois S's. Como aqui, eu falei pêssego e não pêssego. Se fosse pêssego, nós teríamos a dúvida, né? Por quê? Seria com S ou com dois S? Não, eu falei pêssego, não apareceu o sonzinho do Z. Então, se não aparece o sonzinho do Z, eu já vou saber que é com dois S's. Passear, não falei o sonzinho do Z. Então, já vou saber que é com dois S's. Sossego, não tem som de Z. Missa, também não tem. Confissão, também não. Pássaro, também não tem sonzinho de Z. E acento também não tem. Se não tem sonzinho de Z no meio de duas vogais, é dois S's que eu vou escrever, ok? Vejam bem, a letra Z no final das palavras tem
som de S. O S e o Z no final das palavras tem o mesmo som. Então, essa regrazinha aqui, infelizmente não tem como, né, passar para o aluno como é que eu vou saber se vai ser com S e com Z. É como a mesma tecla que eu vou dizer aqui. Tem que conhecer a palavra, tem que ler, né? Quanto mais a gente lê, mais conhecimento de palavras nós temos. Então, tem palavrinhas que vão terminar com S e tem outras que vão terminar com Z. E para isso a gente precisa conhecer as palavras. Mas aqui tem, ó, nós, aliás, ônibus, adeus, mês, lápis, simples, país, gás e óculos. Todas elas terminam com S, ok? E muitas outras que vocês vão conhecer. Outras que terminam com Z. Faz, rapaz, feliz, feroz, luz, arroz, nariz, produz, xadrez e conduz. Palavrinhas terminadas com Z. Essa parte ortográfica é uma parte ortográfica muito fácil, que vocês estudam desde o 3º ano, né? Nós estamos só reforçando, relembrando para que vocês tenham o hábito de escrever corretamente. Não deixando de ler, não deixando de praticar, né? De fazer ditado, de estar lendo, procurando conhecer palavrinhas novas para não escrever errado, ok, gente? Agora vamos continuar aqui. Além de todos os usos da letra S, também podemos encontrar palavras com S depois de consoante. Isso mesmo. Vejam bem, bolsa, depois de uma consoante, apareceu um S. Conselho, depois do N, que é uma consoante também. Ensinamento, salsa, conversa, personagem, inseto, falso, pensamento, penso, manso, cansaço. Todas as palavrinhas aí que tem S depois de uma consoante, certo? Agora nós vamos ver a nossa parte da gramática, que é o advérbio. O que é o advérbio? Vamos ver aqui com a Pro? Vejam bem. Vamos acompanhar aqui. Leia. Hoje, o desperdício de alimento ainda é bastante preocupante. Então, se vocês verem aqui, ó, na minha frase foi destacado a palavrinha hoje. As palavras hoje e bastante, não é isso, gente? As palavras hoje e bastante são advérbios. Isso mesmo, são advérbios. Advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e de outro advérbio. Há vários tipos de advérbio. Então, qual é a função do advérbio? A função do advérbio, gente, é de vir modificar um verbo, de modificar um adjetivo e de modificar um próprio advérbio na frase. Só que para isso eu preciso conhecer os advérbios, né? E aí vocês vão ler aqui esse poemazinho do trechozinho com a Pro, para que a gente possa conhecer alguns advérbios. Como, por exemplo, aqui, ó. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente? Repousa lá no céu, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Esse poema que tem no livro de vocês, as palavras que estão em destaque, elas vão indicar lugar, tempo, né? E isso, para eu saber se indica lugar e tempo, eu preciso conhecer o quadro de advérbios para poder identificar eles e saber se é um advérbio de lugar, de tempo, de intensidade, de modo, de negação. E quando eu vou verificar no meu quadrozinho, que tem no livro de vocês, né, o quadro, vocês vão conhecer os advérbios de lugar, uns que... Não, esses aqui são alguns, existem mais, certo, gente? Como aqui, ali, longe, dentro. Esses são alguns exemplos de advérbio de quê? De lugar. Existe também o advérbio de tempo, como aqui, hoje, amanhã, cedo, tarde, agora, que são advérbios de tempo. De modo, bem, depressa, devagar, aqui outro, friamente, que são alguns exemplos, certo? Nós temos muito mais, ok? De afirmação, sim, certamente, realmente. De negação, não, nunca, jamais. De dúvida, talvez, acaso,
possivelmente, provavelmente. De intensidade, muito, pouco, bastante. E nós temos muito mais. Vamos pesquisar e conhecer. Para eu poder identificar esse advérbio, eu preciso conhecer, né? Para poder identificar se ele é de lugar, de tempo, modo, afirmação, negação, dúvida ou intensidade. Mas a função dele é qual? A função dele é vir modificar. Modificar o verbo, modificar o adjetivo e modificar o próprio advérbio na frase. Como aqui, ó. Primeiro, Maria viajou. Viajou é um verbo. Eu vou colocar um advérbio para vir modificar o meu verbo. Maria viajou ontem. Então, minha frase, ela deu um sentido melhor, não foi? Eu compreendi mais. Então, ela tem essa função mesmo de vir modificar o verbo, transformar o verbo na minha frase. Eu usei um advérbio aqui, que foi o advérbio ontem. É um advérbio de quê? De tempo, certo? Como aqui, ó. Eles cantaram. Cantaram é um quê? Um verbo. Eu precisei usar um advérbio aqui para transformar o verbo. Como aqui, eles cantaram ali. Ali é o quê? Um advérbio de lugar. Então, eu usei o advérbio ali para transformar o meu verbo, modificando minha frase e eu compreendendo melhor ainda a minha frase. O advérbio, ele também tem a função de modificar o quê? O adjetivo. Menina rápida. O adjetivo que eu dei para menina, menina rápida. Se eu usar menina muito rápida, então muito é um advérbio de quê? De intensidade. Eu usei esse advérbio para modificar o quê? O adjetivo rápida. Então, a função do advérbio é essa, vir modificar também o adjetivo para melhor compreensão da minha frase. E aqui, ele também tem a função de modificar um próprio advérbio. Papai viajou cedo. Cedo é um advérbio. Advérbio de quê? De tempo. Eu vou usar um outro advérbio modificando a minha frase, né? Modificando um próprio advérbio. Papai viajou muito cedo. Aqui eu usei cedo, mas eu usei um outro advérbio modificando um outro advérbio. Papai viajou muito cedo. Esse muito já é advérbio de quê? De intensidade. E cedo já é um advérbio de tempo. Então, a função do advérbio é essa, de vir modificar um verbo, de vir modificar um adjetivo e de vir modificar um próprio advérbio, certo? Só que eu quero que vocês aprendam, gente, primeiro os advérbios e identificar se é advérbio de lugar, tempo, modo, afirmação, negação, dúvida e intensidade. Quando vocês estudarem todos eles, aí sim vocês vão saber colocar eles nas frases e saber, né, que a função deles é de vir modificar um verbo, um adjetivo e um próprio advérbio, ok? Finaliza a aula de hoje, certo? Deixando aquela mensagem de João e Alice que diz o seguinte: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus próprios sonhos. Um beijo da Proiliane.